entende? De grande importância para a humanidade. Faz muito sentido aprender a não julgar. Perfeito! Então, vou continuar aqui mais um pouquinho para a gente já terminar a nossa segunda aula. Vou falar um pouco para vocês que na primeira aula eu trouxe um pouco de o prefácio do meu primeiro livro da trilogia, que foi o livro Como Acreditar que Sou uma Borboleta, né? Como eu, lagarta, acredito que sou uma borboleta. Eu trouxe um pouco da minha própria história, a história de uma borboletinha. No final, assina borboleta, porque Vanessa, se você colocar lá no Google, significado do nome Vanessa, vai aparecer borboleta. E aí eu uso a simbologia da borboleta mesmo, da lagarta, que passa pelo casulo, todo aquele sofrimento, cria asas e voa. E Marshall também passou por isso, né? Ele passou por vivências violentíssimas na infância dele. E ele passou a observar tudo isso na vida dele, né? E você percebe que são pessoas que passaram por isso, se colocam a serviço para mudar isso na própria vida e no meio, para não reproduzir esse padrão, porque vocês sabem que a gente reproduz padrões, né? E Marshall começou a refletir duas perguntas importantes, né, que eu trago aqui. Três perguntas, na verdade, que são embasamento da criação desse movimento, dessa comunicação não violenta, né? Marshall Rosenberg, ele disse assim, primeira pergunta: o que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva e leva-nos a comportamentos violentos? O que acontece com você, que é uma pessoa tão compassiva, que trata as pessoas com tanto carinho, mas de repente você perde o controle, você está gritando, você está xingando, né? Você está dirigindo e você está esculhambando essa palavra. Alguém que você nem conhece que te cortou no trânsito. O que te leva a esse comportamento violento? Essa foi uma das grandes perguntas que ele fez. Segunda pergunta. Por outro lado, o que permite que pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva? Ou seja, as coisas acontecem, existem provocações, né, injustiças, situações de muito estresse, desgaste, e a pessoa permanece com a sua natureza compassiva, como no caso de Gandhi. O que leva essas pessoas a permanecerem, independentemente das circunstâncias, com a natureza compassiva? E aí, a terceira e última pergunta: qual propósito daria significado à vida? É profundo isso. Qual significado pode ter a vida a partir de que propósito? Que propósito realmente pode fazer com que a vida tenha significado? Eu estou parafraseando o próprio Marshall Rosenberg. Então, são reflexões que buscam respostas. Eu apresentei 3 perguntas que buscam respostas. E essas respostas, elas são buscadas em várias vertentes do conhecimento, inclusive em várias religiões. E aí veio para ele, nessa busca frenética em religiões e áreas do conhecimento, né, o conhecimento multidisciplinar, é muito semelhante à minha própria história, porque eu também busquei em várias religiões, em conhecimento multidisciplinar, perguntas, né, respostas, aliás, para as minhas perguntas, que eram mais direcionadas para a violência, para os relacionamentos, para as questões de família, né, para as questões dentro das empresas, os relacionamentos, né? Então, busquei muito sobre isso e fui buscar, estudando a minha vida inteira, fazendo cursos e mais cursos, né? Que algumas pessoas falam, mas esse curso não tem nada a ver, tinha tudo a ver, tinha o mesmo foco, né? Estavam trazendo elementos a mais que me possibilitaram sistematizar e entregar algo que é meu, né? Que a minha vivência conseguiu sedimentar, criar e entregar. E ele também passou por isso, e ele percebeu
que existia uma resposta em comum em tudo que ele passou, né? Então, ele percebeu que religiões, todas elas, por onde ele passou, e também esse conhecimento, né, de várias vertentes do conhecimento, trazia uma concordância sobre a compaixão. E mais do que a compaixão, sobre o bem-estar coletivo. A gente precisa desse bem-estar coletivo, dessa comunidade, né? E da colaboração. São elementos, esses 3 elementos, eles constroem o propósito da vida. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Como é que vocês enxergam tudo isso? Vamos lá. Faz sentido, gente? Tá tudo bem até aqui? Já estou caminhando para o final. Bom, então vamos lá. O que Marshall fez? Ele reuniu esforços e fez a mesma coisa que eu também fiz, né? Ele criando a comunicação não violenta, eu criando a matemática das relações. Então, ele sistematizou um conjunto de habilidades necessárias para se viver com compaixão, para se ter essa empatia no sentido não de estar no lugar do outro, mas de sentir o outro, e esse senso de coletividade, de que todos somos partes, esse senso que eu estou criando nessa comunidade, nesse grupo secreto do Facebook, onde eu quero conhecer vocês, esse senso de coletividade, eu quero que vocês vivenciem o que nós estamos ensinando. Vocês precisam entrar nessa coletividade, precisam se relacionar, precisam desenvolver a compaixão, conhecer o outro, ter empatia, exercitar a escuta empática, que é parafrasear o outro. Então, gente, chamem as pessoas para participarem, para a gente vivenciar o que está sendo dito, tá bom? E assim, a comunicação não violenta, ela é o resultado dessa sistematização, um conjunto de conhecimento a serviço, né, de uma vida não violenta, né, que nos proporciona novas rotas para o pensamento, novas sinapses, né, e o aumento das chances de nos conectarmos conosco, principalmente, e depois com o próximo, né? Então, Marshall, ele acreditava nisso. E eu termino, então, a aula de hoje trazendo uma frase dele, que é a seguinte: do fundo do coração, o que quero para minha vida é compaixão, um fluxo comigo mesmo e com o outro, numa entrega mútua. Então é isso, gente. Eu agradeço profundamente a presença de vocês. Deixo um convite também agora lá no canal do Paiva Instituto Brasileiro, né, lá no Instagram. Vai começar um programa Sai da Tua Tenda com a Lande Paiva e uma convidada especial, né, uma terapeuta, a Vera Vitorelli, inclusive acredito que ela está aí. Então, está começando agora lá no Paiva Instituto Brasileiro, estou indo para lá. Convido vocês a irem também para ouvir o que eles têm a dizer, pessoas que colocam em prática no dia a dia esse conhecimento, que fazem parte do nosso grupo, da nossa comunidade, que treinam conosco, né, trazendo gratuitamente conhecimento para melhorar a vida de todos. Então, estou indo para lá, convido vocês a irem também. Gratidão por estarem aqui, por se proporem a vivenciar tudo isso. Então, até, né, a próxima aula, a terceira aula, que é a próxima sexta-feira, mas ainda antes disso eu vou colocar no grupo um dia na semana que vem, tá? Antes da sexta, para a gente se encontrar e fazer o nosso treinamento. Um grande abraço e até a próxima aula.